but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shake history. Said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. Yeah. We call them forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their heart and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Tá bom, gente. Eu aqui de novo. Amém? Vocês estão com frio aí? Ou é só eu? Aqui é pouco corpo. Qualquer brisa me congela. Imagina hoje. Tô numa briga aqui. Enquanto eu via o AP orando e recebendo as palavras dele, né, eu me lembro quando as escrituras falam sobre o remanescente fiel. Yeshua multiplicou o pão para mais de 5.000 famílias, tá? Não foi 5.000 pessoas. Quando ele ressuscitou, ele apareceu pessoalmente para 500 pessoas. Mas aí quando você olha lá em Atos 2, só tem 120. Deus não é o Deus do todo mundo. É daqueles que perseveram. Ele quis se revelar a todos, mas nem todos quiseram permanecer na revelação dele. Então por isso que Deus não se preocupa com o número, Deus se preocupa com a medida do seu coração, amém? Qual que é a medida? Aí eu vou fazer uma pergunta aqui. Qual a medida do seu coração nessa noite? A medida do nosso coração vai definir o que você vai receber do Senhor. E não estou falando do que eu vou falar, não. Eu estou falando do que Ele vai se revelar a você. Porque João 1 diz que a palavra se tornou carne. Então a gente pode até falar da letra aqui, mas se você não recebê-lo como a palavra que pode falar com você, vai ser só mais uma reunião de conhecimento ou não. Então se relacione com Ele, meu irmão. Que sejamos esse remanescente fiel. Aqueles que permanecem, amém? Aqueles que independente da circunstância, continuam caminhando, continuam olhando para Ele. Sabe, onde eu moro agora tem uma quadra lá sintética e tem uns campeonatos lá. E de manhã tem uma escola, né, de futebol para molecada. E é engraçado porque, além das técnicas do futebol, eu vejo que a molecada está sendo treinada a aguentar, sabe o quê? O tempo, o clima. Porque tem como jogar futebol assim? Se a seleção brasileira ela for jogar em algum lugar, ela vai assim? Rola? Então, além da técnica, além de você estar diante do adversário, você precisa vencer a estação, vencer o clima, vencer o frio. Eu não estou falando isso porque para dizer, mas então quem não vê por causa do frio. Não, estou dizendo que na nossa vida existem estações. Nem tudo é só verão, irmão. Quando Deus ele fala assim para Jeremias, Jeremias, o que você está vendo? E Jeremias ele olha e fala, olha, eu vejo uma vara de amendoeira, vejo amendoeira. E Deus ele fala assim para Jeremias, Jeremias, disseste bem, porque eu velo pela minha palavra. E a amendoeira ela só aparece na primavera. E o que é a primavera? É onde tudo nasce, é onde tudo frutifica. Então há estações na nossa vida onde é primavera, onde as coisas frutificam. Mas também há as estações onde as folhas murcham,
e elas caem. É o outono da nossa vida, onde nada acontece. Quem já passou por isso? Você ora, você canta, você jejua, você vem para a igreja, você começa a sentir a ponta das asas nascendo aqui nas suas costas. Opa! Orei tanto que, opa, tem 2 asas nascendo aqui, de cada lado. Mas nada acontece. São estações que nós passamos com o Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque a questão não é a estação que nós entramos, mas como nós terminamos. Algumas semanas nós falamos aqui, alguns meses também, falamos sobre isso, uma série sobre isso. Sobre o Senhor estar passeando entre os candelabros. E a referência à carta de Apocalipse, onde Yeshua, o Senhor da igreja, está passeando no meio da igreja. E diz que aquilo que ele identifica como o final da igreja, ele fala, olha, lembra do teu começo, você não era assim. Meus irmãos, por que ele está fazendo isso? Olha bem para mim aqui, porque o final das coisas importa. Inaugurar pode ser difícil, mas permanecer é muito mais. Inaugurar todo mundo pode, mas chegar aonde se deve chegar é mais difícil. Vai exigir. E é com base nisso que eu queria compartilhar com vocês a palavra dessa noite. Porque na nossa jornada, muitas vezes nós vamos criando linhas de chegada. E às vezes essas linhas de chegada são falsas linhas de chegada. Porque nós criamos baseado no nosso próprio desejo, na nossa própria perspectiva. Eu me cansei, então eu parei, cheguei, concluí, está aqui. E eu queria compartilhar com vocês, cadê o pop-up aqui? Bem legal que a pastora fez. Apareceu aí? Olha só, eu profetizo aí, irmão, 10 quilos mais gordo aqui, tá difícil, irmão, tô 3 semanas brigando com a gripe aqui, já perdi cada semana 1 quilo, irmão, misericórdia, eu tô só o espírito aqui, tamo junto? Só para quebrar o gelo aí. E olha só, o texto que eu usei é um texto que Paulo fala sobre o final, sabe, da sua carreira. Paulo é muito interessante porque ele vai usando de diferentes analogias. E quando ele falava para os gregos, ou ele falava de filosofia, ou ele falava sobre os esportes. Ora cuidar da saúde, ora falando sobre a prática de algum esporte, porque ele falava de alguma maneira que as pessoas captassem a mensagem. Contudo, em geral, o que ele estava dizendo é: toda a nossa jornada em Deus tem um começo, tem um meio e tem um fim. O problema é quando o fim da nossa jornada com Deus é determinado por nós mesmos. É onde nós criamos falsas linhas de chegada. Ah, Deus, não aguento mais. Aqui tá bom. Já era. Eu tenho duas opções, Deus. Ou eu fico quietinho aqui, 007. Não sou cristão ainda, mas deixa eu ficar quietinho. Ou eu abandono de vez e acabou. Não é o que Deus tem para mim. Deus não é. Não faz sentido. Então eu vou repetir aqui, meus irmãos, a maneira com a qual nós terminamos as coisas importa muito para Deus. Muito. Estamos juntos? E Paulo, ele vai falar sobre isso em 2 Timóteo, no capítulo 4. A partir do verso 6 e 7, ele diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Isso aqui é uma das últimas cartas de Paulo. E ele diz assim, meus irmãos: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Quando eu estava estudando esse texto, algo me chama muita atenção. Sabe por quê?
Paulo escreve essa carta depois do seu julgamento, onde ele foi sentenciado à morte. Paulo foi uma pessoa que teve uma equipe muito fera, irmão. Paulo chamou uns caras embaçados para andar com ele. Paulo treinou os caras, ensinou os caras, fez os caras experimentarem, eles experimentaram juntos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas quando você olha aqui o final dessa carta, você fica com o coração um pouco apertado, sabe por quê? Porque na audiência, Paulo estava sozinho. Sabe o que é você estar diante de um juiz, ele olhar para você e falar, ó, você vai morrer. E aí você olha para trás e você não vê ninguém que andava com você. Quem já recebeu uma má notícia, mas tipo assim, você recebeu e seus amigos estavam ali para te abraçar, para chorar com você. Calma, estamos juntos. Agora imagina você recebendo uma má notícia. Olha para um lado, olha para o outro e não tem ninguém. Contudo, ele escreve, eu combati o bom combate. Eu completei a carreira proposta. Eu completei. E eu o quê? Eu guardei a minha fé. Eu não perdi a minha fé porque eu estava sozinho num dos piores momentos da minha vida. Eu guardei. Eu permaneci. E quando eu olho para essa imagem aqui, foi até de Deus isso daqui. Porque eu não sei muito sobre o futebol americano. Mas eu sei que vai muito da estratégia. E às vezes na nossa jornada não é apenas avançar. Às vezes você tem que apenas defender. Às vezes você tem que apenas resistir. Não é só sobre ganhar jardas, mas é sobre você resistir para que o seu inimigo não avance na sua vida. E o que a palavra fala? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Às vezes resistir não é você bater de frente, é você entender o seu limite e sai de cena, porque se você continuar, você vai cair. E se você cair, você pode querer desistir. A nossa jornada com o Senhor, ela é como uma corrida de passar o bastão. E o que importa é a maneira que eu chego na minha linha de chegada para que eu possa passar o bastão para a próxima geração. Então, se durante o processo eu negligencio, ou se eu saio muito afobado e eu perco o meu ar no processo, eu perco o tempo, então eu faço com que aquele que vai vir depois de mim, ele já saia atrasado. Você está aqui? Então Paulo entendeu que havia uma carreira proposta à vida dele. Paulo, ele entendeu que o privilégio do seu ministério era apenas preparar o caminho, não era ver nada. Quando nós olhamos para a carta de Hebreus no capítulo 11, vai falar sobre os heróis da fé, e diz que esses heróis da fé viveram de forma digna, mesmo sem ver a promessa se cumprindo. Pois, mas o que você quer dizer com isso? Alguns vai ter o privilégio de preparar a terra. Outros vai ter o privilégio de plantar nessa terra que foi preparada. Outros vai ter o privilégio de colher. Então, cada um a sua medida. Por quê? Porque quem vai fazer crescer é o Senhor. Porque tudo é dele. Então, se eu entender que Deus me chamou e eu preciso chegar aonde Ele já está me esperando, eu não vou me preocupar com o agora. Eu apenas preciso continuar caminhando. Eu não vou questionar. Senhor, se o Senhor tem algo para mim, então eu vou chegar neste lugar. Eu uso muito esse texto aqui, que o Senhor fala assim para Isaías, eu vejo o fim no começo. Quando eu te chamei, eu já vi a linha de chegada, então eu te espero lá.
É lá que você tem que chegar, e não no meio do caminho por qualquer motivo. Eu já estou te esperando lá. Eu sou o seu sustento. Eu sou o seu começo, eu sou o seu meio, eu sou o seu fim. Você está aqui? Então a pergunta que fica para mim e para você nessa noite é: qual é a minha linha de chegada? Será que eu já cheguei? Será que ainda há para percorrer? E se há para percorrer, por que eu não estou percorrendo? Essa é a pergunta que eu faço para o Senhor todos os dias. E voltando aqui para Paulo, para as pessoas que andaram com Paulo, tem uma pessoa que não é muito conhecida na Bíblia. Eu queria hoje falar sobre os desconhecidos. Alguém que Paulo teve como muito importante, mas que a gente quase não fala. Amém? Filemon, no capítulo 1, do verso 21 ao verso 24. Você que está anotando, anota aí. Filemon 1, do verso 21 ao 24. Colossenses 4, do verso 14 e 15. É uma pessoa pouco conhecida nas Escrituras, mas que a história relatada dela nos traz ensinamentos valiosos. Filemon 1, do 21 ao 24. Colossenses 4, verso 14 e 15. Vou ler Filemon, capítulo 1. Diz assim: escrevo-te na certeza de que me atenderás, confiante de que farás ainda mais o que te peço. Além disso, prepara-me hospedagem, pois espero que por meio das vossas orações serei levado de volta a vós. Então Paulo está escrevendo isso para um de seus discípulos. Epafras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, envia-te saudações. Paulo escreveu enquanto ele estava preso. Assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, os meus colaboradores. O que eu acho interessante na vida de Paulo é que Paulo faz questão de citar quem andava com ele. E na nossa vida é assim. Existem pessoas que Deus vai colocar no seu caminho para que você possa continuar caminhando. E Paulo ele fez questão de citar esses nomes. Em Colossenses 4, ele diz assim: Lucas, o médico amado, e Demas vos cumprimentam carinhosamente. Cumprimentai igualmente todos os irmãos em Laodiceia e também Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. E dentre todos esses nomes que eu falei aqui, um me chamou a atenção. E esse cara que a gente ouve falar muito pouco dele, se chama Demas. Anota aí no seu caderno, Demas. Quem já ouviu falar sobre Demas? Demas é alguém que nos ensina algo muito importante na nossa jornada. E quando nós olhamos aqui para a vida de Demas, nós vamos perceber que ele foi alguém que fez parte da jornada de Paulo. Alguém que funcionou ativamente, cooperando com o ministério do apóstolo Paulo. E o fato de Paulo mencioná-lo nas suas cartas, isso demonstra que havia uma grande importância sobre ele. Paulo tinha uma estima muito grande sobre Demas. Tá, Rose, mas onde você quer chegar? Qual foi o problema de Demas? O problema é que na carta que nós lemos aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10, Paulo ele faz um relato muito triste sobre o seu companheiro de jornada. Paulo diz assim que Demas me abandonou, tendo amado o presente século. Demas não abandonou Paulo por conta da perseguição. Demas não abandonou Paulo por conta da dificuldade, da escassez, das lutas. Demas abandonou Paulo porque amou
o presente século. Demas encontrou a sua linha de chegada. Eu não quero mais isso. Eu imagino que ele testemunhou nessa jornada de Paulo curas, milagres, sinais, maravilhas. Testemunhando o Espírito do Senhor, levando Paulo a diferentes lugares. Vendo seus irmãos fluindo na mesma coisa, inclusive ele funcionando ativamente no reino de Deus. Mas, num determinado momento da sua vida, ele trocou o seu amor. Nós já fomos ministrados sobre isso aqui. Trocou o amor. Demas passou a amar o presente século. É quando nós temos uma vida ativa em Deus. Quando tudo faz sentido hoje, mas amanhã parece que as coisas de fora começam a fazer mais sentido. E nós passamos a questionar tudo aquilo que nós já vivemos com Deus. Tudo aquilo que já foi verdade dentro de nós, mas que agora não é mais. Vir e congregar com os irmãos não faz mais sentido. Ministrar não faz mais sentido. Falar de Deus não faz mais sentido. E aí eu começo a questionar o meu amor a Deus, porque eu passei a amar outras coisas. E Paulo, ele dá uma direção também para a igreja de Corinto, em 2 Coríntios, no capítulo 4. Paulo diz assim, 2 Coríntios 4, do verso 1 ao 4. Diz assim: portanto, tendo este ministério pela misericórdia que nos foi outorgada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos os procedimentos secretos e vergonhosos. Não fazemos uso de qualquer tipo de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Mas por meio do claro ensino público da verdade, recomendamo-nos a consciência de todas as pessoas perante Deus. Paulo está dizendo assim: na nossa jornada de perseverança, nós não vamos pregar a mentira para agradar ninguém, ainda que isso nos custe. É isso que Paulo está dizendo. Porque a igreja de Corinto era uma igreja que fluía nos dons, fluía em sinais, fluía em maravilhas, a ponto de relatarem que anjos participavam das reuniões, mas era uma igreja problemática, era uma igreja adúltera, igreja carnal, ou seja, se movia em nome de Deus sem Deus, fazia coisas para Deus sem Deus. E a Bíblia nos mostra isso. Mas Paulo, ele não queria negociar, e ele falava: eu posso perder, mas eu não vou deixar de pregar a verdade. Por isso que ele diz no verso 3: contudo, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Então ele está falando: se eu escondo aquele que sofre, vai continuar sofrendo. Então eu preciso, ainda que te doa, falar a verdade. Sabe por quê? E aí o verso 4 linka com o que nós estamos falando aqui. Porque o Deus da presente era, o Deus desse século perverso, cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Meus irmãos, posso falar algo sério para vocês? Muito sério, muito sério para os nossos dias. É algo que eu tenho muito temor e eu tenho orado ao Senhor: Deus, não me deixa entrar nas estatísticas dos homens dos últimos dias. Paulo, quando ele escreve a sua carta para a igreja de Roma, logo no capítulo 1, diz que o povo pecava tanto, mas tanto deliberadamente, mesmo sabendo das verdades de Deus, mesmo sabendo da condição de pecado que eles estavam, mesmo assim não retrocedia. Sabe que Deus fala para Paulo escrever? Escreve para o povo o seguinte: então, Paulo, eles não querem retroceder no pecado, então eu vou permitir, tudo que eles estão me pedindo eu vou dar. Porque eu sou bom? Não, porque é o meu juízo. Não é o que você quer?
então eu vou te dar, ainda que eu perca você. A pior coisa que pode acontecer comigo e com você é Deus te dar aquilo que você está pedindo segundo um coração caído, mentiroso, cego, enganado. Porque às vezes nós encontramos a nossa linha e nós sabemos o que queremos. Deus me dá, me dá, me dá. E Deus olha assim para você, mas se eu te der eu vou te perder. Não, Deus me dá. Deus me dá. Eu ouvi que tudo que eu pedi você vai me dar. Porque você é bom. Porque você é gracioso. E Deus, se eu te der eu vou te perder, cara. Deus me dá, me dá, me dá. Então toma. Não é a minha bênção, é o meu juízo. Toma exatamente o que você quer. Por isso que em Romanos 1 está dizendo, Deus vai entregá-los aos seus próprios prazeres. Porque descendo um pouco mais ele diz, porque todos os atributos invisíveis de Deus são revelados por meio daquilo que Ele criou. Deus não se esconde de mim, de você. Deus está constantemente aparecendo, mas muitas vezes nós estamos com a nossa síndrome de Adão, sempre correndo de Deus e querendo viver a nossa própria história. Só que chega a tal ponto, mas Deus não é misericordioso? Pois é, por misericórdia Ele está te dando o que você quer. Porém, isso pode nos levar aonde? A algo que Paulo escreveu para a igreja de Tessalônica, sobre os homens dos últimos dias. E esse é o meu temor, irmão, eu quero compartilhar com você, porque diz que devido ao coração duro das pessoas, Deus, não é o diabo, olha isso, Deus vai enviar um espírito sedutor, para que aquele que um dia entendeu, não entenda mais. Isso é muito sério. Diz que Deus vai enviar um espírito de enganação, e essas pessoas por meio desse espírito vão aceitar o anticristo, porque rejeitaram o evangelho da verdade, porque não querem mais. Então, como juízo, Deus está dizendo, então, aquilo que você entendeu um dia, você não vai entender mais. Por quê? Lembra que Yeshua disse, nos dias da volta dele seria como os dias de quem? Quem lembra aí? Dias de Noé. Enquanto Noé estava construindo a arca, Noé era o palhaço, mas um dia começou a chover. E a piada acabou. Quando Deus fechou a arca, alguém conseguiu entrar? O que Yeshua está dizendo é, os dias do Filho do Homem serão como os dias de Noé. Vocês podem ser uma piada para a sua geração, mas um dia eu vou fechar a porta da arca. Ninguém vai entrar mais. Porque eu vou lançar um espírito de engano, vocês não vão entender, porque vocês não quiseram. Porque os meus atributos estão sendo revelados, meu filho veio, me revelou a vocês, e vocês continuam dura serviço, não me querem. Continuam dizendo não para mim, vivendo suas próprias vidas. Você está aqui? E era isso que Paulo estava dizendo para a igreja de Corinto. Não adianta funcionar em várias coisas se você continua sendo infiel. Porque a gente pode montar a comunidade perfeita, fazer a música perfeita e ter a pregação perfeita e ainda assim ir para o inferno. Yeshua diz isso, naquele dia muitos virão. E qual foi a conversa? Qual foi o argumento? Nós fizemos muitas coisas em seu nome. Expulsamos, curamos, pregamos, nos movimentamos em teu nome. Ele vai olhar bem na bola do olho da pessoa e vai falar, então, mas eu não te conheço. Meu irmão, o pecado muda a nossa identidade, sabia? Esaú, quando ele preferiu o prato de lentilha, ele vendeu a promessa de Deus para o seu irmão. Ele negou a bênção. Ele não perdeu só a bênção da primogenitura, ele perdeu a sua identidade. Deus muda o nome dele para Edom, Adam, barro, terra, homem. Esaú forte se tornou barro. Deus muda o nome, porque ele preferiu se alimentar daquilo que ia encher o seu ventre. Quando Satanás ele dá a mesma proposta para Yeshua, o que ele responde no deserto? A minha comida e a minha bebida é só fazer a vontade do meu Pai. Você não vai mudar o meu nome.
Você não vai mudar a minha identidade. Eu sei a minha linha de chegada. Eu sei aonde eu tenho que ir. Porque quando ele está ali 40 dias e 40 noites no deserto, diz que Satanás, ele só aparece quando o semblante de Yeshua caiu. Meu irmão, 40 dias e 40 noites. Você acha que a gente vai fazer jejum, eu vou fazer jejum das 6 ao meio-dia, já fica com aquela cara de triste. Vou fazer jejum de Coca-Cola, tomo café até sair pelo ouvido, tomar Pepsi. Não, eu fiquei triste. Os fariseus faziam isso, jejuavam e ficava aquela cara de triste. E Yeshua olhou para eles e falou, então, todo mundo sabe que vocês estão jejuando por causa dessa cara de triste aí. Posso dizer algo para vocês? Como todo mundo reconheceu esse seu semblante caído por conta dessa tristeza, sua recompensa já está paga. O Pai não recebeu seu jejum. Vocês receberam a glória dos homens pelo seu jejum. Satanás, olhando para Yeshua, achou que ele ia cair na mesma. Se você é filho de Deus, pega essa pedrinha aqui, transforma em pão. Isso aí. Minha comida e minha bebida é a vontade do meu Pai. Ele é a minha linha de chegada. Não vou queimar etapas. Eu sei quem eu sou. Você não vai mudar o meu nome. Você está aqui? Yeshua, quando ele conversa com seus discípulos e diz assim, eu vou voltar ao Pai, mas vocês não vão ficar só. Lá em João, no capítulo 14, anota aí, João 14, do verso 27 ao 31. Ele diz algo muito interessante, diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E eu não dou como o mundo dá. Talvez o que Demas estava procurando no mundo é a paz que o mundo dá. Porque nós, quando olhamos para a palavra paz, o que você pensa como paz? Ausência de quê? Ausência de problema, ausência de guerra, ausência de conflitos, ausência de dívidas, porque todas essas coisas tiram o quê? A nossa paz. E quando nós olhamos para a palavra paz, é uma palavra hebraica que significa shalom, e shalom não significa apenas paz, mas shalom significa equilíbrio. Então a paz que Yeshua está propondo não é a paz que o mundo dá, porque o mundo te dá a paz te dando coisas, ele não, ele vai te dar equilíbrio, mesmo sem ter as coisas. Então eu te dou a minha paz e não como o mundo dá. Talvez o que Demas estava procurando é a paz que o mundo dá. É o like. São as visualizações, são as vidas perfeitas que a gente vê no Instagram. Uau, que vida perfeita! Até mesmo no nosso meio aqui, nossa, que pregador power, 1 milhão de seguidores. Olha os reels do cara, todo mundo assiste, nossa, que bênção! E às vezes a recompensa do cara, e não estou julgando, pode ser apenas o like, e não o Senhor. Às vezes a paga já está sendo aquilo que todo mundo está curtindo e não aquilo que Deus está vendo. Porque Yeshua no Sermão da Montanha diz que tudo aquilo que vem em secreto, Ele vai recompensar sobre o que Ele vê no secreto. Pode ser no público ou não. Ele diz assim, quando você for orar ao Pai, fecha a porta do seu quarto, e o Pai que vê em secreto, não é o Pai que ouve em secreto. Então não importa o que você está falando no lugar secreto, o que Deus está procurando é aquilo que Ele vai ver, não aquilo que você está falando. Até porque Paulo diz que nós não sabemos orar como convém. Então aí entra o Espírito agora na nossa vida para traduzir ao Pai, porque às vezes a gente só pede. Deus se tornou um grande banco. Deus me dá paz, Deus resolve o meu problema. Não tem problema você orar para Deus resolver o seu problema. Contudo, o Senhor é o meu pastor, que você não me falte.
ainda que haja problema, que haja a paz que você dá, a paz que traz equilíbrio, para que eu possa continuar caminhando e para que eu não questione mais. Como Salomão escreveu: Deus, eu não quero pouco para que eu viva reclamando, mas eu também não quero muito para que eu me esqueça de você. Eu quero a minha porção. Dá para mim o que é suficiente para que eu possa continuar caminhando. Você está aqui? Estamos juntos? Está apertando aí? Passou o frio? Amém ou não amém? Aleluia. Não? Verso 28. Diz assim: vós ouvistes o que eu disse, vou, mas eu vou voltar para vós. Se me amasseis, ficareis alegres com o fato de que eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. 29. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Olha só, Yeshua já está dando o desenho do futuro. Eu estou falando que vai acontecer agora, adiantando, porque quando acontecer vocês creiam. Olha só, eu estou antecedendo para que quando acontecer vocês não desistam. Amém? Não vou nem perguntar o que aconteceu quando de fato aconteceu. Todo mundo esqueceu disso aqui. Pedro voltou a pescar, levou Tiago e João, todo ofendido. Depois eles se juntaram num lugar lá, em Jerusalém. Quando as Marias chegam e falam: olha, ele ressuscitou, 2 fica bravinho, vai embora, volta para o caminho de Emaús. Yeshua aparece por graça e misericórdia no caminho de Emaús. Os caras estão tão mal que não reconhecem que é ele. E ele está ali falando da lei, dos profetas, discorrendo sobre as promessas, as profecias. E diz que só o coração deles queimavam. Quando chega na cidade de Emaús, que ele parte o pão, diz que os olhos deles se abriram. Então eles voltam para o lugar de propósito. Por quê? Porque Emaús não era linha de chegada. Emaús era parar no meio do caminho. Olha a graça e misericórdia. Ele ressuscita, vai atrás de 2 que ficaram ofendidos porque ele ressuscitou, irmão. Em vez dos caras se levantar e ir lá, não, eles ficaram ofendidos. Não, vai aparecer para vocês. Andamos com ele. Ah, tá de brincadeira. Foi embora. Muitas vezes com a nossa vida é assim. Deus libera uma palavra para a nossa estação. Ah, para, que Deus está falando com a minha estação. Deus está falando para a minha casa, Deus está falando para a minha comunidade. Que está falando nada não. Já passamos por tantas coisas. Você acha, mais uma vez está vindo alguém dizer que Deus está falando alguma coisa. Que tal a gente deixar um pouco o pessimismo de lado e começar a se mover por esperança? Ah, mas o mundo está acabando. Rumores de guerra, o pau está quebrando, economia, não sei o que. Vixe, agora é o fim. Olha para cá, entenda o mundo a partir das escrituras. Não tenta entender as escrituras a partir do mundo. Apaga, fica off. Leia e entenda. E Yeshua, quando ele começa, Mateus capítulo 24, ele vai dizer: leia Daniel e entenda. Já começa assim, já dando um desenho, olha isso. Quer entender o que eu vou falar agora, nos versos depois? Vai para Daniel, entenda. Quem lê, entenda. Amém? E é isso que ele está fazendo aqui. Eu estou antecedendo, cara, para que vocês não vacilem. Verso 30. Eu não vou continuar a falar muito mais convosco. E aqui é o ponto, irmãos. Verso 30, está na tela aí? O que diz aí? Pois o príncipe deste mundo está chegando. Olha isso. Ele não tem nenhum domínio sobre mim. Algumas traduções diz assim: o príncipe deste século está chegando e nada dele tem em mim. Entende a crise de Demas? Ele preferiu o príncipe deste século.
que nada tem em Yeshua. Só que nós não estamos distantes dessa realidade. Porque andar com Deus não vai te obrigar a andar com Ele. É decisão. Eu decido acordar todos os dias por Ele e ir para Ele. Ainda que o meu dia seja totalmente fora do que eu planejei. Você está aqui? Verso 31, ainda assim é vital que o mundo saiba que eu amo o Pai. E cumpro, presta atenção, marca essa palavra, e cumpro as ordens que o meu Pai me deu. Levantai-vos e partamos daqui. A palavra cumprir significa completar. Então quando eu chego, eu cumpro. O Senhor não nos chamou para parar no meio do caminho, por isso que a palavra diz que Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Você quer agradar a Deus? Sim ou não? Permaneça. Continue andando. Persevere. Só para contextualizar o que eu estou dizendo aqui sobre a palavra cumprir, João capítulo 17, verso 4. Yeshua diz assim: eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra, na minha versão, cumprindo a obra que me entregastes para realizar. Olha só o que ele está dizendo na oração do Getsemane: eu te glorifiquei entre os homens, cantando, pregando, orando, levantando estruturas. Não, eu te glorifiquei cumprindo, obedecendo, seja qual for a ferramenta. Se é tocar, toque. Se é pregar, pregue. Se é pintar, pinte. Se é trabalhar, trabalhe. Se é cuidar da sua família, cuide. Se é ser um bom aluno, seja um bom aluno. Em tudo glorifique ao Senhor, cumprindo aquilo que Ele te deu. Essa é a vida orgânica de Deus nos nossos dias. Parar de ser, sabe, aquele espiritual místico de falar: nossa, que eu estou brisando aqui, sabe, e ter aquele relacionamento com Deus sensorial. Não, porque se eu arrepiei, Deus está. E se você não arrepiou, Deus não está? E se aquilo que Deus quer fazer comigo e com você é o despertar de uma consciência? Porque nós continuamos andando sobre o espírito do engano. Então, no Getsemane ele está dizendo: eu te glorifiquei cumprindo, chegando aonde eu tinha que chegar, sendo obediente, como Paulo fala lá em Filipenses, obediente até a morte. Obediente até o quê? E morte de cruz. Olha que interessante, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, primeiro ele precisou morrer para si, para chegar a uma medida onde a cruz não ia segurá-lo. Obediente até a morte e a morte de cruz. Ele separa esses níveis de morte. Porque muitas vezes a nossa jornada com o Senhor, a gente está muito vivo para coisa que Ele não quer. Por isso que está sentindo demais. Às vezes a gente está sentindo muita coisa, ou buscando sentir, porque está vivo demais. Morto não sente nada. Não vive pelo sensorial, não vive pelo arrepio. Existe. É bom, mas não te transforma. Nós temos a igreja de Corinto como exemplo, falei aqui. Que aconteça todas essas coisas, irmão. Que o irmão sem perna que entrar aqui, nasça uma perna, power demais. Mas você sabia que a perna dele pode crescer e ele ir embora e nunca mais voltar? O que aconteceu com os leprosos? O que aconteceu com os cegos? Foram todos que voltaram? Porque muitas vezes eu quero apenas o benefício da glória, mas não a presença. Eu quero apenas o benefício da presença, eu não quero a presença. A gente vê essa crise no deserto. Quando Deus ele olha para o povo pecou.
E Deus fala assim para Moisés: Moisés, eu não posso andar com eles. Se a minha presença estiver com eles, eu vou matar eles. Continuam pecando, cara. Eu escrevi com o meu próprio dedo as 10 leis, você levou, você viu que ninguém ia cumprir, você quebrou. Quando você voltou para mim, eu falei: você vai escrever a mesma coisa. Por quê? Porque eu não vou atualizar por causa do pecado deles. Você vai escrever a mesma coisa que eu te dei, e você vai descer com elas de novo. Porque eu não sou um Deus que se atualiza com a geração. O problema é quando nós achamos que Deus precisa se atualizar as nossas vidas. Nós precisamos nos atualizar à verdade dele. Pronto e acabou, irmão. Sem romance. Eu sei que isso assusta. Mas ainda há um romance na falta dele. Porque a palavra diz que ele te amou primeiro, pronto e acabou. Agora Yeshua amou João, não amou? Não diz que João era o discípulo que ele mais amou? Sim ou não? Era ou não era? E aí, ele olha para João, olha só, e fala assim: João, você vai ser o único dos caras aqui que não vai ver a morte. Aí João olha para Yeshua: vixe, eu vi vantagem agora, hein? Aí, mártires, eu não vou entrar pro grupo dos mártires, hein? Eu sou mais amado. Imagina o Pedrinho aqui, ó, com a faquinha. É? Vamos ver então. Então você é o bonzão. Aí você pensa: nossa, Yeshua amava mais João mesmo. Diz que ele não vai ver a morte. Pois é, porque ele carregava essa palavra, ele foi frito em óleo quente, óleo de mirra quente. Alguém normal morreria? Sim ou não? Mas havia uma palavra sobre ele que anulou a morte. E se Deus te ama a tal ponto de permitir você passar algumas situações, para mostrar para você que Ele está passando com você, que situações da minha e da sua vida difíceis não é a ausência de Deus, mas é Deus nos ensinando que você pode andar com Ele. Assim como Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar. Antes, Deus, você era apenas uma boa nova, uma notícia, algo distante. Mas agora eu te conheço de andar com você. E que cenário foi isso? No pior cenário da minha vida. Voltando para Demas. Demas representa uma geração que começa com paixão, mas termina pela sedução, com o presente século. Não manteve os seus olhos fitos no Senhor. Paixão é diferente de amor. Paixão é algo explosivo. Paixão é aquela: uau, você estou apaixonado, vou mandar mensagem todo dia. Amor, meu irmão, é você assumir o compromisso com a pessoa. É você amá-la no dia bom, no dia mau. É você se sacrificar porque você sabe que não pode voltar para a casa da mamãe e do papai, porque você assinou um papelzinho e colocou uma aliancinha no dedo. Não é mais paixão. Eu sou apaixonado por Jesus. Pois é, quando você aprender a amá-lo, aí você vai morrer por ele. Porque o apaixonado é assim: nossa, minha paixão, se eu sou... E é lindo, meu irmão, isso. É aquele sprint, né? Aquele gás, aquele... uau, é isso aí, apaixonadão, vamos lá. Tá, mas é quando a paixão vai virar amor? Porque paixão é fogo que apaga. É muito fogo, mas apaga rápido. Amor, ele permanece. Você está aqui? Demas se moveu como apaixonado, mas não amou o suficiente. Ele negou a Cristo com as suas palavras. Ele negou a Cristo com as suas escolhas. Ele trocou a verdade do reino de Deus. Sabe-se lá pelo quê que o mundo estava oferecendo? Talvez pela carreira, pelos prazeres, pelo sucesso, pela relevância, é a palavra dos nossos dias. Eu vejo muitas pessoas conhecidas falando: olha, fulano aceitou Jesus, fulano, nossa, agora fulano é crente, caramba, que bênção. Mas e a renúncia? Não, cara, continua cantando o que canta, continua levando a vida que leva. Não, mas aí eu contrato um pastor, faço culto
na minha casa, faço uma ceia, tá tudo certo. Eu sou crente, pô. Nossa, fulano é crente, quero ser crente igual ele. Eu ofereço um prato de lentilha e eu vou ter quem eu quiser dentro da minha casa pregando. E tá tudo certo, eu não preciso mudar. Eu não preciso ser transformado de dentro para fora. Não, não preciso de renúncia, pô. Deus é amor, que isso? Evangelho sem cruz. Talvez a famosa busca pela paz e segurança, sucesso, fama, ser aceito por todo mundo, ou conforto. Só que, meus irmãos, posso dizer algo para vocês? Tudo aquilo que o mundo te oferece tem um preço. Qual é? A fidelidade. Tem uma música bem antiga, eu esqueci o nome da banda, mas num trecho da música diz assim: o diabo é tipo amigo da onça, te dá com uma colher, tira com a concha. Meus irmãos, tudo aquilo que o mundo pode te dar não é por troca equivalente, tá? Tudo que ele te der, ele não vai arrancar a mesma coisa, ele vai arrancar o dobro. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Eu acredito, olhando para a vida de Demas, que ele entrou numa apostasia silenciosa. Então Demas é a figura de alguém que começou bem e terminou muito mal. E é por isso que eu estou dizendo para você desde o começo, a forma que nós terminamos as coisas importa. Anota isso, coloca isso no seu coração. A forma que eu terminar a minha vida importa. Importa, irmão. Porque nós achamos que nós vamos viver para sempre. Você conhece, você tem poder sobre o seu amanhã? Eu não tenho poder sobre o meu amanhã, então a resposta que eu preciso dar para ele é hoje, é agora. Eu não tenho poder sobre amanhã, então como eu posso dizer para ele: Deus, espera até amanhã? Eu preciso dar uma resposta hoje. E se ainda há algo em mim que mostra para Deus que eu estou amando o presente século, eu preciso abandonar hoje. Eu preciso abandonar agora. Isso não pode me acompanhar mais. Feche os seus olhos aí no seu lugar. De tudo que você ouviu até agora, o que você pode dizer para o Senhor aí no seu lugar? Antes de nós continuarmos compartilhando mais algumas coisas, o que você pode dizer para o Senhor aí, agora no seu lugar? Agora não é comigo, agora é com você e com o Senhor. Senhor, sonda o nosso interior. Senhor, por meio do Teu Espírito, esquadrinha o nosso interior, o que há do príncipe desse século ainda em mim. O que está me roubando de Ti ainda, Senhor? O que está me trazendo preocupação? O que está me deixando inseguro? O que está me deixando ainda temeroso, sem esperança, Senhor? O que é? Senhor, se eu ainda não identifiquei, Pai, me mostra por meio do Teu Espírito nessa noite, por favor. Senhor, mostra a nós, Senhor, por favor, nessa noite, por meio do Teu Espírito, Senhor. Nós não queremos amar o presente século. Nós não queremos ter um destino incerto, Senhor, como Demas, pois nós cremos que o Senhor já escreveu os nossos dias, porque está na Tua palavra que o Senhor já escreveu todos os nossos dias. Nós não queremos ser aqueles que começam bem, mas não perseveram e priorizam outras coisas e acaba muito mal. Nós queremos amar a eternidade, nós não queremos trocar o agora pela eternidade. Nós não queremos trocar o prazer de segundos, de minutos pela eternidade. Nós não queremos negociar, Senhor. Nós não queremos negociar os nossos relacionamentos, Pai, fora da Sua vontade. Os nossos negócios fora da Sua vontade, Senhor. Nós não queremos negociar essas coisas. Como a Tua palavra diz, 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Nós não queremos amar, Senhor, esse sistema, nem aquilo que Ele nos propõe. Nós não queremos negociar as verdades eternas por coisas presentes, pecados presentes, negócios presentes.
Senhor, ainda que o que eu estou ouvindo não faça sentido para mim agora, mas eu peço que o Teu Espírito venha me ministrar, venha abrir a minha mente, Senhor, por favor, eu te peço. Eu não quero terminar mal, Senhor. Essa é a minha oração, essa é a nossa oração como comunidade, Senhor. Ouça a nossa voz, Senhor, por favor. A Bíblia, ela nos mostra muitos exemplos de pessoas que começou muito bem e terminou muito mal. Olhando para isso, nós vemos a história de um rei que ele começou a reinar muito cedo, com apenas 7 anos de idade. Seu nome é Joás. E Joás foi alguém guardado por Deus, porque Atalia, ela queria eliminar toda a descendência de Davi. E quando Joás ele nasce, ele é escondido pela sua babá, vamos dizer assim, e pelo sacerdote, sabe, no templo. E ele fica ali escondido, sendo amamentado, ensinado durante 7 anos, até que Atalia morresse. E quando ela morre, então ele assume o reino. E diz que era um menino promissor, ele começa muito bem, sabe, mesmo uma criança, quando ele leu a Torá e ele viu que o povo de Israel estava em pecado, diz que ele rasgou as suas vestes e disse: nós precisamos voltar para a palavra do Senhor, nós precisamos voltar para Ele. Então, quando nós olhamos para a vida de Joás, você que está anotando, não quero ler para a gente não se estender muito, mas em 2 Reis, capítulo 11 e 12, e está lá também em 2 Crônicas 22 ao 24, diz que ele teve um começo muito promissor, e ele foi guardado pelo Senhor desde o seu nascimento. E durante o seu crescimento, ele foi ensinado por um sacerdote chamado Joiada. E Joás era uma bênção. Joás era um rei segundo o coração de Deus, sabe? Joás era um rei, sabe, que ele entendia do Senhor e ele era obediente. Porém, meus irmãos, quando Joiada morreu, a história mudou. Quando Joás ele perde a pessoa que era referência da sua vida, a sua cabeça vira totalmente. E diz que ele começa a se relacionar com mulheres que Deus não permitia, trazendo outras culturas, idolatrias, e ele começa a profanar o templo. Olha isso! E o que a vida de Joás nos ensina? Alguém que começou bem e terminou muito mal. Por quê? Porque ele terceirizava o seu relacionamento com Deus. Então não era Joás e Deus, havia alguém que intermediava esse relacionamento. Meus irmãos, Deus vai colocar pessoas abençoadas na sua vida, mas não terceirize a relação com Deus. O problema de Joás é que a sua comunhão com Deus estava ligada a um sacerdote. Quando o sacerdote morreu a sua relação com Deus. Deus quer se revelar a você, e não apenas através de um profeta, através de outra pessoa. Muitas vezes nós estamos procurando referência para se relacionar com Deus. Deus quer se revelar a você. Deus pode se revelar a você através de outra pessoa? Sim, mas Ele não vai se limitar a outra pessoa. Ele quer se revelar a você. E Joás se torna então um exemplo de alguém que começa muito bem e acaba muito mal. Alguém muito promissor, mas foi alguém que terceirizou a sua relação com Deus. Então nós olhamos para Demas, alguém que amou o presente século. Nós olhamos para Joás, alguém que terceirizava a sua relação com Deus. Às vezes você escuta uma palavra poderosa e mesmo assim você continua em busca de profetas. Você continua indo atrás de pregações, aquilo que está no hype. Meu irmão, Deus, se você tivesse ideia da sede que Deus tem de se revelar a você, tenha essa coragem. Deus se revela a mim essa semana, porque eu quero combater o bom combate, eu quero guardar a minha fé. Se revele a mim ainda essa semana, Senhor, por favor, se revele a mim.
Eu não quero servir ao Jesus da internet, eu quero servir o Jesus real. Aquele que na jornada muitas vezes pode dizer não para muita coisa que eu estou querendo dizer sim, e que eu estou me mordendo para experimentar. Mas o verdadeiro chegar para você e dizer não vai. Ou você acha que Paulo pregava onde ele queria? A Bíblia diz que Paulo está ali com um projeto maravilhoso de evangelismo. Nossa, eu vou para uma cidade, estourei. Nossa, eu já tenho um argumento, eu já sei que eu vou encontrar lá, e quando eu chegar na cidade eu vou pregar e tal. E diz que quando ele está indo para a cidade, o Espírito Santo diz, você não vai. Não, mas eu vou pregar. Eu vou espalhar o evangelho. Diz que ele foi impelido pelo Espírito, impedido. Às vezes Deus vai dizer não para você, até coisas que você está querendo fazer para Ele. Por quê? Porque se você for fazer, Ele vai dizer, você está fazendo, mas eu não estou. Eu não quero que você faça coisas para mim, eu quero que você faça coisas comigo. O problema de fazer coisas para Deus sem Deus é que você se cansa. E quando você se frustra, você põe a culpa em Deus. Porque, meus irmãos, olha para mim. Obras humanas só geram resultados humanos. Obras celestiais, obras espirituais geram resultados espirituais. Então não adianta fazer coisas humanas em nome de Deus, porque o resultado vai ser humano. Não podemos barganhar com o nome de Deus, amém? E eu quero fechar aqui com vocês, voltando para a carta de Filemão. Nós lemos aqui no capítulo 1, porque existe dentro desse grupo alguém que teve a sua identidade transformada por Deus. Agora vamos mudar o cenário. Alguém que começou muito mal e terminou muito bem. Paulo foi um desses caras, mas eu não quero falar de Paulo. A gente já falou de Paulo aqui. Então talvez, meus irmãos, se o começo está muito ruim, saiba que no Senhor você pode ter um ótimo começo. Porque Deus é Deus do recomeço, irmãos. Porque diz que Ele faz novas todas as coisas. Então não é o fim. Não é o fim. Existem algumas coisas que Deus vai falar para mim e para você que ainda não é o fim. Não é o fim. Às vezes nós achamos, nossa, é o fim, olha o cenário. Deus não se move pelo cenário. Deus olha para mim e para você e diz, não é o fim. Então a carta de Filemão, olha que interessante. Paulo escreve uma carta para Filemão, que era um cara muito rico, muito conhecido na cidade de Colossos, que tinha um escravo. E esse escravo foi pego roubando. E aí ele denuncia esse escravo foge, é pego, é levado para Roma. E olha só os planos de Deus. Esse cara cai na mesma cela de Paulo. Paulo não perdeu tempo, irmão. Quando olha aquele cara ali e tal, quem que é você? Eu era escravo tal, da cidade de Colossos, fica meio na bola de meio ali, não quer falar o que aconteceu. Não, mas eu roubei o meu Senhor, eu fiz coisa errada. Qual que é o seu nome? Meu nome é Onésimo. Sabe o que significa Onésimo? Útil. Útil, aquele que é útil. E diz que Paulo se apaixona pelo cara. Começa a pregar para o cara. Cara, mas olha, eu tenho uma verdade presente que pode mudar isso aí. Espera aí. Você não está agindo de acordo com a identidade que você tem. Você foi um servo inútil. Alguém que não foi útil para o seu Senhor. E é por isso que você está preso. E é muito interessante. Porque Paulo, ele escreve uma carta para Filemão, dizendo, olha, eu conheci um cara e descobri que ele era um seu escravo. Essa carta é demais, irmãos. Porque ele diz assim, ó, ele cumpriu a pena e eu o ganhei para Cristo. Se outrora ele lhe foi inútil, agora ele está voltando como alguém útil. Olha isso.
E digo mais, eu não estou mandando um escravo, eu estou mandando o meu irmão que eu gerei na cadeia. Paulo estava na sinagoga? Paulo estava no meio dos filósofos? Paulo estava onde? Na cadeia. Paulo deixou de pregar as boas novas porque estava numa situação ruim? Ele viu uma oportunidade de ganhar alguém. A carta de Filemão consiste num pedido de Paulo para aceitar um escravo de volta. Agora não mais a condição de escravo, mas a condição de irmão. E sabe o que Paulo disse para Filemão? Se ele lhe causou algum dano, põe na minha conta, eu vou pagar por ele. Tudo que ele roubou, tudo que ele tirou, tudo mal que ele causou, porque esse é um princípio. Não basta pedir perdão, coloca semente. Não basta dizer me desculpe, pague pelo perdão. Esse é um princípio do reino. Esse é um princípio do reino, sabia? Desculpa não funciona? Não é só isso? Pague o prejuízo. Pronto, você está inventando. Zaqueu, quando estava na mesa com o rei, o que ele disse? Yeshua não falou nada. O cara começou a se quebrar. Não estou comendo com alguém normal. Algo começou a mexer dentro dele. Ok, eu entendi. De tudo que eu roubei, vou devolver 4 vezes mais. Então o que Paulo está dizendo para Filemão? Eu pago 4 vezes mais, mas receba-o não na condição de escravo, agora na condição de irmão. Isso é redenção. É isso que Deus fez por mim e por você através do seu Filho. E sabe que Yeshua na mesa disse sobre Zaqueu? O filho de Abraão voltou à sua casa. Houve salvação nesse lugar, porque ele entendeu que ele precisava pagar. Houve salvação nesse lugar. É isso que Paulo está dizendo, para que haja salvação na vida de Onésimo, que outrora era inútil, agora vai voltar como alguém útil. Eu vou pagar. Se ele te defraudou, se ele te roubou, eu estou pagando. Aceite, não mais como um escravo. Vamos ler Colossenses no capítulo 4, do 7 ao 9, só para fechar aqui e a gente orar. Às vezes nós já perdemos a identidade por criar falsas linhas de chegada. Porque não entendemos que nós precisamos perseverar, porque alguém vai receber o bastão. Às vezes nós estamos apenas ainda preparando a terra, irmão, e não vai ver nada. Mas nós precisamos preparar alguém que vai ver. Eu sempre oro para o Senhor: Senhor, eu quero continuar trabalhando para o futuro, ainda que eu não veja nada. Foi o que José fez, trabalhou para o futuro. José disse: olha, vocês podem, quando vocês saírem do Egito, ainda que não seja no meu tempo, leve os meus ossos. E vocês vão plantar, vão me enterrar no lugar, porque eu trabalhei para o futuro. Construtores trabalham para o futuro, não para o presente. Você está aqui? E a Bíblia diz que o Senhor é o quê? O edificador. E nós somos o quê? A edificação. Colossenses 4, verso 7. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Verso 8. Eu vos envio com o objetivo principal de vos colocar a par sobre como estamos vivendo e para que ele possa confortar o vosso coração. Em sua companhia, olha isso, vos envio quem? Onésimo. O que ele diz sobre Onésimo? Leal e amado irmão. Que é o quê? Um de vós. E vos farão saber tudo o que está acontecendo por aqui. Se você estudar um pouco a história da igreja, você vai descobrir. Sabe o que Onésimo se tornou? Um dos bispos de Éfeso. Timóteo confiou o seu legado a Onésimo. Deus é o Deus que muda identidades equivocadas, irmão. Você está aqui?
Às vezes o nome que te sentencia não é o nome que Deus te vê e te chama. E às vezes o que Deus quer fazer comigo e com você espiritualmente, dizendo aquilo que Ele fez com Jacó, um usurpador que viveu sempre por meio do nome que ele carregava, mas Deus disse: você é príncipe, e eu vou te tocar, e eu vou mudar o seu nome. E foi exatamente isso que aconteceu com Onésimo, alguém que começou muito mal, porque agora eu só estava na má notícia, alguém que começou bem e terminou mal, mas agora nós estamos aqui falando sobre esperança, ainda que o nosso começo, para agora não, mas está tudo ruim, não está do jeito que eu queria. Senhor, troca a minha identidade. Qual é o nome que você me chama? Quando você olha para mim, a quem você chama? Me faz ouvir. Abra os meus ouvidos. Abra os meus ouvidos. Quero te convidar a ficar de pé para que a gente ore um instante. Amém? Se quiser se ajoelhar, erga suas mãos, sabe? Mas começa a falar com o Senhor aí no seu lugar. Deus não se encaixa em modelos humanos e por isso que Ele quebra estruturas, por isso que Ele desmonta coisas, nos desafia a fazer coisas que nós não estamos acostumados, para dizer: eu sou o Senhor, é eu que faço. E que nós oremos ao Senhor nessa noite como um chamado à perseverança, meu irmão. Porque em Mateus, no capítulo 24, do 11 ao 14, diz assim, que então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Está falando dos nossos dias. O falso profeta é o castigo de Deus para aquele que tem o coração duro. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas vão se esfriar. Aquele, porém, escute isso, que continuar firme até o final, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações. Então chegará o fim. Apocalipse 2 diz assim: tão somente apegai-vos com firmeza ao que tendes, até que eu venha. E ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele está falando sobre mim e sobre você. Senhor, nós queremos permanecer. Comece a falar com o Senhor aí no seu lugar. Senhor, nós não queremos ser daqueles que retrocedem, mas nós queremos ser daqueles que perseveram, Senhor, daqueles que continuam caminhando, mesmo em meio às dúvidas, às frustrações, às dificuldades, mesmo em meio, Senhor, aos nossos embates pessoais. Eles não vão deixar de existir, porque a palavra diz que o homem é tentado segundo aquilo que ele mesmo carrega. Significa que a sua inclinação, ela vai continuar aí. Mas o nosso papel é olhar para ela e dizer: eu vou resisti-la, porque eu sirvo ao Senhor de verdade, e eu vou continuar caminhando. Porque Paulo, quando ele termina a sua carta de Timóteo, ele diz assim: bem-aventurados aqueles que amam o dia da vinda do Senhor. E é assim que ele encerra a sua carta: que vocês sejam bem-aventurados assim como eu sou, porque eu amei o dia da volta do Senhor até o último dia da minha vida, e essa foi a minha linha de chegada. Senhor, nós não queremos criar falsas linhas de chegadas nessa jornada que o Senhor nos propôs, Senhor. Seja para preparar a terra, seja para plantar nela, seja para cultivar, regar, seja para colher. Senhor, nós não queremos pular os processos, nós queremos continuar caminhando, Senhor. Senhor, os dias são maus, os homens estão cada vez piores. Pai matando filho, filho matando pai.
Meu Deus, quantas notícias ruins nós estamos recebendo nesses dias. Senhor, as instituições desmoronando, as religiões, Senhor, desmoronando, a mentira, Senhor amado, tomando os lugares. Senhor, nós queremos ser o remanescente fiel. Nós queremos ser como Daniel, Senhor, que mesmo, Senhor, na Babilônia, Senhor, mesmo naquele lugar, Pai, ele não permitiu, Senhor, a sua identidade ser mudada. Ele se manteve fiel, Senhor. Ele não se alimentou dos manjares, ele continuou fiel. Nós não queremos ser como aqueles que retrocedem, como aqueles que negociam, como aqueles que negociam a verdade pelo lucro, pelo reconhecimento. Nós não queremos, Senhor, Pai, se mover segundo negócios escusos para que a gente tenha o benefício da mentira. Não, nós queremos agir com verdade. Nós não queremos, Pai, nos relacionar fora do Teu propósito, mas nós queremos santificar todas as áreas da nossa vida. Tudo aquilo que nós tocamos, tudo aquilo que nós fazemos, que venha glorificar o Teu nome. Que os nossos estudos glorifiquem o Seu nome. Que o nosso casamento glorifique o Seu nome. Que os nossos negócios glorifiquem o Seu nome, Senhor. Eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Senhor. Nós rasgamos os nossos corações e não as nossas vestes, Pai. Rasgamos os nossos corações para que a Tua palavra seja plantada no mais profundo do nosso interior e venha causar, sim, crise. E venha, assim, nos chacoalhar nessa verdade que é o Teu Evangelho, que é a Tua verdade. Porque nós não vamos retroceder, nós não vamos negociar, Senhor, a verdade, ainda que nos custe os números, nós não nos importamos, nós não vamos negociar a verdade, nós vamos caminhar sobre a verdade que é o Senhor. Tu és o nosso início, Tu és o nosso meio, Tu és o nosso fim, Tu és o fundamento, Tu és as portas antigas que abrem para o Rei da Glória entrar. Tu és. Tu és o alfa, Tu és o ômega, o princípio e o fim. Esse é quem Tu és. Que os nossos olhos estejam fitos no autor e consumador da nossa fé, porque nós queremos guardar essa fé até o fim das nossas vidas. Que nós sejamos a igreja remanescente, que nós sejamos o remanescente fiel, mesmo em dias de trevas. Senhor, a Tua palavra diz que os Teus olhos estão sobre toda a terra, procurando corações sábios, procurando um lugar onde o Senhor possa habitar. O que você, meu irmão, minha irmã, pode dizer para o Senhor sobre isso? Senhor, se os seus olhos estão sobre a terra, procurando aonde o Senhor pode habitar, encontre em mim, ache em mim esse lugar. Os olhos do Senhor estão percorrendo toda a terra, procurando corações inteiros. É como está escrito no livro de Crônicas, como está escrito no livro de Abacuque: os olhos do Senhor estão sobre a terra, procurando homens, procurando mulheres, procurando gerações, procurando, Senhor, pessoas que vão dizer sim a Ele em obediência. Os olhos do Senhor estão sobre a terra. Eis-me aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Queima-nos com brasas vivas do Teu altar. Muda a nossa linguagem como o Senhor mudou a fala de Isaías. Quando ele foi tocado em seus lábios, a fala dele mudou, a revelação dele mudou. Porque ele não era mais parte do problema, agora ele era alguém que apontava o futuro. Nós queremos ser essa geração que trabalha para o futuro. Conta conosco, Senhor. Liberta-nos de nós mesmos, essas correntes que nos prendem, que nos impedem de caminhar. Espírito Santo,
Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, que nos convence, Espírito da verdade, vem sobre a tua congregação nessa noite. Senhor, eu te peço, se revele a nós essa semana, de uma maneira que nós não conhecemos ainda, cada um de nós, sem exceção, Senhor, a cada um de nós, sem exceção, nessa noite, ainda que não esteja entendendo nada, ainda que tudo isso seja confuso, Senhor, se revele a cada um de nós. Porque nós só seremos transformados por aquilo que os nossos olhos testemunharem. Porque quando Isaías viu o rei, disse: ai de mim, os meus olhos viram o rei. Nós queremos te ver, Senhor, e não sermos transformados apenas por aquilo que nós ouvimos, mas por aquilo que nós vemos. Nós queremos ver. Por isso eu declaro, Senhor, o efatá sobre os olhos de cada um aqui. Abra-se os olhos, Senhor, de cada um aqui. Abra-se os olhos, Senhor, de cada um aqui neste lugar. Abra-se os olhos. Nós denunciamos toda cegueira espiritual. Nós denunciamos todo engano, toda mentira. Nós denunciamos essa noite, Senhor. Nos deixa ver, porque nós queremos acessar. Essa é a nossa oração, Senhor. Em nome de Yeshua, o nosso Messias, o nosso Senhor e Salvador. É assim que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Louve ao Senhor com as suas palmas no seu lugar. Bendiga o nome dEle, não pare. Bendiga o nome dEle. Senhor, Tu és santo, Tu és bendito. Nós te louvamos, bendizemos. O Senhor é bom, o Senhor é bom. E o seu amor dura para sempre. Nós te bendizemos, Senhor. Obrigado, Pai. Feche teus olhos. Nós não somos daqueles que desistem, Senhor. Nós não largaremos a mão do arado. Senhor, abre os olhos dos nossos corações. Abre os olhos dos nossos corações, Senhor. Abre os olhos dos nossos corações, Senhor. Insemina-nos, incendeia-nos. Oh! Insemina-nos, toma-nos pelas mãos, faça-nos queimar de novo, Senhor. Queimar de novo, como no primeiro amor. Como no primeiro amor. Nós queremos estar contigo no jardim de prazeres, como no começo, como no início. Ah, Senhor,